Bom dia, alunos. Aqui é o professor Júnior, professor de matemática. Nós vamos iniciar nessa nova semana o conteúdo, né, de divisores, múltiplos e números primos. Lembrando para vocês que todo o conteúdo a partir de agora vai ser abordado utilizando o livro didático. Então, quem quiser acompanhar pelo livro, pode acompanhar também. Esse conteúdo ele inicia aqui na página 20, ok? Capítulo 3. E basicamente tudo que tem no livro vai ser abordado. Então, os exemplos, as explicações, as questões, tudo vai vir de acordo com o livro, ok? Então vamos lá. Inicialmente, eu queria falar para vocês, conversar um pouquinho sobre divisores. Então vamos lá. Imagina a situação. A Thaís, ela comprou um pacote que tem 48 balas. E aí ela vai tentar repartir igualmente os saquinhos, com 5 balas cada um. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que a Thaís vai pegar um certo número de balas, aliás, de saquinhos, e vai tentar colocar uma quantidade de balas em cada um. Então, aqui ela tem o seu primeiro saquinho, aqui o segundo saquinho, aqui é o terceiro saquinho, aqui é o quarto, todos eles com 5 balas cada. Aqui é o quinto saquinho, o sexto, o sétimo, o oitavo e o nono. Só que aí acontece uma coisa, quando a Thaís vai tentar completar o último saquinho, que seria o 10º saquinho, ficam faltando 2 balas. Se a gente olhar direitinho aqui, nós temos que está faltando 2 balas aqui nesse saquinho, o saquinho vermelho. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que no 10º saquinho, ela tem uma quantidade menor. Ela teria que ter 5 para dividir igualmente entre todos os saquinhos, mas nesse tem 3. Então o que é que aconteceu aí? Aconteceu uma divisão inexata. Uma divisão onde não houve resto zero. Acho que vocês já estudaram isso anteriormente, mas é sempre bom frisar. Uma divisão exata, ela não vai deixar resto, e uma divisão inexata vai deixar resto. Então, dividir 48 balas com saquinhos, que tem 5 balas cada um, não é possível. Mas será que seria possível eu dividir essas 48 balas de uma forma diferente, em que não sobre nenhum saquinho, não tenha saquinho que tenha uma quantidade menor de balas? Vamos lá. Então a Thaís ela teve uma outra ideia. Ela pegou os mesmos 48 pacotes, mesmos 48, as 48 balas, e ela dividiu em saquinhos que tinham 6 balas cada um. Então, quando ela fez isso, o que é que a Thaís obteve? Ela obteve, lembrando que agora cada saquinho tem 6 balas. Ela teve um saquinho, o segundo saquinho, o terceiro, o quarto, o quinto saquinho, o sexto, o sétimo e o oitavo. O que é que a gente vê aqui? Houve a divisão exata. Uma divisão exata. Divisão exata. Isso implica dizer que não houve resto nessa divisão. Não houve nenhum saquinho que tivesse uma quantidade menor do que 6. Então, a gente pode falar nessa situação que, como houve uma divisão exata, a gente pode dizer que 48 é divisível por 6. Ou a gente pode fazer dessa forma: 48 dividido por 6. Por quê? Quando a gente divide 48 balas em 6 saquinhos, qual a quantidade que a gente obtém? A gente vai obter 8 saquinhos. Aliás, quando a gente divide 48 balas em grupos de 6, quantos saquinhos a gente tem? É bom frisar isso. Nós temos 8 saquinhos. Isso quer dizer que, se você pegar o conteúdo de cada saquinho, que no caso são 6 balas, e multiplicar pelo número total, você vai ter o 48. Vocês podem contar aqui. Se vocês contar cada bala aqui, o total vai dar 48. Então, esse é o princípio básico do que seria um divisor, né? No caso, uma divisão exata.
Mas e aí, qual seria a definição? Vocês não precisam saber, não ter muito, não ir tão a fundo aqui, mas é preciso saber de uma coisa. Um número natural não nulo A, ou seja, um número qualquer que seja diferente de zero, não pode ser zero, é divisor de outro número natural B quando a divisão de B por A é exata. Então vamos pegar a situação aqui. Um número natural A que não seja nulo, ou seja, qualquer número, né, que positivo, né, um número natural que não seja nulo. Então vamos pegar aqui como exemplo o número 4. É o meu número A. Ele é divisor de um número natural B, de outro número natural B, quando a divisão de B por A é exata. Então, o meu segundo número, né, o meu divisor vai ser o número 8. Ok? Então, se eu dividir o número B, que é 8, se eu dividir pelo número A, que é 4, quanto que daria? Imagina, eu tenho 8 saquinhos e divido para 4 pessoas. Aliás, eu tenho 8 balas e divido para 4 pessoas. Quanto cada pessoa vai ficar? Quantas balas cada um vai ter? Então, cada pessoa vai ter 2 balas, né? Então, vai ter resto aqui? Não, não vai. Vai ter o resto zero. Se o resto é zero, então posso dizer que 4 é um divisor de 8. É só isso que essa frase aqui em cima quer dizer. Se o resto for zero, a divisão é exata. Mas esse número que está dividindo aqui, esse número que é o número que vai ser o divisor, ele não pode ser nulo. Então, ele não pode ser nulo. Ok? Tem que prestar bastante atenção aqui. Vamos para uma atividade. Essa atividade está na página 24. É a atividade 1. Ok? É a primeira atividade que vocês têm, na página 24. Ela fala o seguinte: quais os números a seguir são divisores de 24? Vamos lembrar o princípio. Se eu pegar um número, no caso 24, e dividir por qualquer um número desses, o número que eu colocar aqui, ele vai ser o divisor se o resto for igual a zero, ok? Então vamos lá. 24 dividido por 4, que é a letra A. 24 é divisível por 4? Bem, se eu dividir 24 por 4, eu vou ter um valor de 6. Se eu tenho 24, vamos utilizar o exemplo anterior. Se eu tenho 24 balas e eu divido para 4 pessoas, cada um vai ficar com 6, certo? E aí eu tenho uma divisão exata. Por quê? 24 dividido por 4 vai dar 24. 24 menos 24, 0. Então o resto é 0. Então posso dizer sim, 24 é o divisor do número 24, ok? Agora vamos ver se aqui na letra B. O 5 é um divisor de 24? Vamos lá. Se eu dividir 24 para 5, será que eu consigo obter um valor exato? Não. Por quê? O que é que eu posso fazer aqui? Qual é o número mais próximo que divide 24 e é múltiplo de 5? É o número 4. Por quê? 4 vezes 5 é igual a 20. Para 24 faltam 4. E aí, para que eu consiga fazer essa divisão aqui, eu vou ter que utilizar números decimais. E aí, o que é que eu faço? Eu coloco uma vírgula aqui e adiciono um zero. 40 divide por 5, 40. Divide, mais vai dar 8. Então, o que é que acontece aqui no final das contas? 8 dividido por 5, 8 vezes 5 dá 40, 40 para 40 dá 0. Mas olhem bem, eu consegui dividir, não consegui? Consegui. Mas eu estou com um valor que não é um número natural. Esse daqui é um número decimal. É um número decimal e não, que seria um número racional, né? Mas não é natural. Então aqui eu não tenho uma divisão exata. Seria uma divisão exata se eu obtivesse um número como 6, 5 em diante, ok? Deixa eu só apagar aqui para vocês.
E aí a gente vai continuar. Então, vamos para os próximos. A gente já viu que o 4 é um número que é um divisor de 24. O 5 não é. E agora vamos ver o número 6. Então, 24 dividido para 6, a gente já viu que 24 dividido para 4 dá 6. Então, 24 dividido para 6 dá 4. 4 vezes 6 dá 24, resto 0. Ok? Então, 26, o 6, né, também é um divisor de 24. O 7, vamos lá ver o 7. 24 dividido por 7. O mais próximo que eu posso dividir 24 por 7 é se eu utilizar o 3, porque 3 vezes 7 vai dar 21, para 24 vai dar 3. E aqui eu já não consigo mais fazer uma divisão exata. Eu tenho um resto 3 aqui. Então, esse resto 3, o resto tem que ser sempre 0. Nesse caso, o resto é 3. Então, 24 dividido por 7 não vai dar um número, não vai ser uma divisão exata. Então, 7 não é um divisor de 24. Porém, 24 dividido por 8, eu posso dividir 24 por 8, vai dar 3. 3 vezes 8 dá 24, o resto é 0. Se o resto é 0, então esse número é divisor. Então, no final das contas, nós temos o quê? Que os divisores de 24 aqui nessas opções são 4, 6 e 8. 5 e 7 não são divisores exatos, porque eu sempre tenho um valor que é um resto diferente de 0. Se o resto é diferente de 0, então esse número não é um divisor do número que eu estou colocando, ok? Vamos continuar. Agora a gente vai falar de múltiplos. E aí nós temos a seguinte situação. Paulo e Rogério colecionam figurinhas. Dessa vez, eles estão formando um álbum de carros esportivos. Cada envelope de figurinha que eles compram vem com 3 figurinhas diferentes. Essa semana, Paulo comprou 5 envelopes de figurinhas e Rogério comprou 3 envelopes. Quantas figurinhas cada um deles comprou? Então, a gente tem essa tabela aqui, que ela mostra a quantidade de figurinhas e quantas figurinhas vêm. Se uma pessoa comprar um pacote só, um envelope, essa pessoa vai ter 3 figurinhas. Se essa pessoa compra 2 pacotes, ela vai ter 6 figurinhas. Se a pessoa comprar 3 pacotes, vai ter 9. E assim em diante. 4 vai ter 11 e 5 vai ter 15. O que é que a gente tem aqui? A gente tem uma multiplicação. Então, os números que estão aqui são múltiplos desses números aqui. Por quê? Todos esses números que estão à direita são múltiplos de 3. Como é que isso acontece? Se eu pegar um pacote, eu sei que vem 3 figurinhas. 1 vezes 3 vai dar 3. Se eu tenho 2 pacotes e eu multiplico, né, pela quantidade de figurinhas que vem em cada pacote, eu vou ter um total de 6 figurinhas. E assim por diante. Então, dessa forma, a gente sabe que esses números são múltiplos, ok? Então, vamos lá. A pergunta é a seguinte. Quantas figurinhas cada um deles comprou? Vamos lá. O Paulo, ele comprou 5 envelopes. Mas a gente sabe... Deixa eu colocar o nome do Paulo aqui para a gente se situar, ok? Paulo. O Paulo ele comprou 5 envelopes. Cada envelope vem com 3 figurinhas. Então, o Paulo, no final das contas, ele comprou 15 figurinhas. Ok? E o Rogério, quanto é que ele comprou? Quantas figurinhas ele conseguiu? Rogério comprou 3 envelopes. Então, 3 vezes 3 dá 9. Então, o Paulo comprou um total de 15 figurinhas e o Rogério comprou um total de 9 figurinhas. Vocês poderiam ter utilizado a tabela, mas podem também utilizar a multiplicação. Ok? Então, vamos lá. Isso foi o que a gente viu sobre múltiplos. Múltiplos são bem simples. Eu aconselho vocês a utilizarem, sempre que possível, tabuada,
porque facilita para identificar quem são os múltiplos. E qualquer dúvida que vocês possam ter, vocês falam no grupo, vocês falam na aula, e a gente pode tirar. Algumas pessoas sempre têm dúvidas costumam ter dúvidas com divisores, outras com múltiplos, mas tudo pode ser aprendido, ok? Para fechar nossa aula de hoje, nós temos agora que falar um pouquinho sobre números primos. Isso daqui é um assunto essencial, porque vai vir depois. Vai ser utilizado com base nos números primos, e eu preciso que vocês saibam o que é um número primo. Então, por definição, um número primo é um número que possui apenas dois divisores naturais distintos, o número 1 e ele mesmo. Como é que a gente vai identificar um número primo? Então vamos lá. Imaginem um número 5. O número 5 ele só pode ser dividido por dois números naturais. Um número 1 e um número 5. E o número 5. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu dividir 5 para 1, qual o valor que eu vou obter? Imagine que eu tenho 5 maçãs e vou dividir para uma pessoa só. Essa pessoa vai ficar com 5 maçãs, ok? Então, 5 dividido por 1 vai dar 5. E se eu tiver 5 maçãs e dividir para 5 pessoas? Cada uma vai ficar com uma maçã, certo? Então, o que acontece? Nesse caso, o número 5 ele é considerado um número primo. Por quê? Os únicos números que podem dividir ele para dar um valor exato, que não tenha resto diferente de zero, lembrem sempre que o resto tem que ser igual a zero. O resto aqui é zero e o resto aqui é zero. Então, os únicos números que podem dividir o número 5 e que dão uma divisão exata são número 1, ok? E número 5, ele mesmo. Então, quando um número só é dividido por ele mesmo e por 1, a gente chama de número primo. Aí vocês podem me perguntar, e quando o número ele pode ser dividido por outros números? Como é que a gente chama? Vamos lá. A gente chama ele de número composto. E eu vou utilizar aqui o número 4 como exemplo. Vamos lá. O número 4 eu posso dividir por 1, que vai dar igual a 4. Se tiver 4 maçãs e dividir por uma pessoa só, essa pessoa vai ficar com 4 maçãs, né? Eu posso dividir o número 4 por ele mesmo. 4 dividido por 4 vai dar 1. Então, se a gente olhasse até aí, somente até aí, o número 4 poderia ser considerado um número primo. Porém, a gente pode dividir o 4 por outro número também. O 4 ele pode ser divisível por 2. Se eu tenho 4 maçãs e dividir para 2 pessoas, cada uma vai ficar com 2. Então, o número 4 não é um número primo. Por quê? Ele é divisível por 1, por ele mesmo e por outro número. Então, os números naturais que possuem mais do que dois divisores distintos são chamados de números compostos. Ok? E esses números compostos eles vão ser a maioria. Porque imagina, o número 4 ele pode ser divisível por 1, por 4 e por 2. Mas o número 8, dando outro exemplo, ele pode ser divisível por 1, por 8, por 4, por 2. Ou seja, os números compostos são a maioria dos números. Ok? Mas os números primos são extremamente importantes. Depois desse slide, vocês vão ver uma tabelinha que mostra os números primos de 1 até 100. Vocês não precisam decorar esses números, só precisam saber aqueles que são os primeiros números, os mais importantes. Okay? Então vamos lá, algumas definições. O número 1 ele não é considerado nenhum número primo, nenhum número composto. Os números 2, 3, 5, 7, 11 e 13 são alguns exemplos de números naturais primos. Os números 4, 6, 8, 9 e 10 são alguns exemplos de números naturais compostos. E o único número primo que é par é o número 2.
já que todos os demais números pares são divisíveis por 2. Ou seja, qualquer número par, com a exceção do 2, é um número composto. Ok? Então vamos lá. Como eu falei, essa aqui é uma tabelinha que mostra todos os números primos de 1 a 100. Todos esses números que estão em rosa são números primos, ou seja, esses números só são divisíveis por 1 e por eles mesmos. Se você tentar dividir ele por qualquer outro número, não vai dar uma divisão exata, ou seja, não vai ter um resto igual a zero. Isso é importante, né? Porque esses números são... Vocês vão ver daqui para frente, na aula de quarta-feira, vocês vão ver que esses números são utilizados para alguns cálculos específicos, que são os cálculos de máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Mas por enquanto a gente vai trabalhar com uma questão que é bem importante, que é a decomposição em números primos. Qualquer número natural composto pode ser decomposto em números primos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu pegar o número, vamos lá, a gente vai para o número 24. Se eu pegar o número 24 e eu for dividindo ele sucessivamente por números primos, eu vou ter uma forma que a gente chama de forma fatorada. O que é isso? Vamos lá. 24. Eu vou colocar aqui embaixo alguns dos números primos que são mais comuns. Os primeiros. 2, 3, 5 e 7. Acho que a gente só vai precisar desses. Então, o número 24. Que é uma decomposição de números primos. Eu vou dividir o número 24 em números primos. Por números primos. E eu vou começar sempre do número primo de menor valor. No caso, seria o número 2. Se o número 2 não dividir o número 24, eu passo para o próximo. E assim sucessivamente. Número 24, eu consigo dividir por 2? Número 24 é par. Eu consigo dividir por 2? Lembra que eu falei que todos os números pares são múltiplos de 2? Então eu consigo sim dividir 24 por 2. 24 dividido por 2 vai dar 12. Ok? 12 é um número par. Eu também consigo dividir ele por 2. 12 dividido por 2 vai dar 6. 6 dividido por 2 vai dar quanto? 6 também é par, então posso dividir por 2, vai dar 3. E aqui eu cheguei num valor, no número 3. 3 eu posso dividir por 2? Não dá. Não dá para dividir 3 por 2 para dar um número exato. Mas eu posso dividir 3 por 3. Aliás, 3 é um número primo, não é? Então, 3 dividido por 3 vai dar 1. Então, no final das contas, eu tenho que decompor um número até chegar no número 1. O que é que a gente tem aqui? O número 24, eu vou até colocar de outra cor aqui para vocês verem. Para vocês gravarem. O número 24, ele pode ser decomposto em números primos. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu posso escrever o número 24 como um produto, né? Uma multiplicação de todos esses números aqui. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 é a mesma coisa que 24. Então é só uma outra forma que eu tenho de mostrar um número, ok? Isso vai ser muito importante daqui para frente. Então é bom que vocês tenham, né? Vocês conheçam, saibam fazer esse procedimento, que é a decomposição em números primos. Então vamos lá agora para a decomposição do número 72. O número 72 é um número par. Então, se ele é um número par, eu posso dividir por 2, certo? 72 dividido por 2 vai dar 36. 36 também é um número par. Então, eu posso dividir novamente por 2. 36 dividido por 2 vai dar 18. 18 é um número par também, concordam? Então, novamente, eu vou dividir por 2. Só que quando eu divido 18 por 2, eu obtenho 9. 9 é um número ímpar. 9 eu não posso dividir por 2. E aí, o que é que eu faço? Eu vou dividir por 3. 9 dividido por 3 vai dar 3. Se eu tenho 9 maçãs, dividir para 3 pessoas, cada uma vai ficar com 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. E aí, o que é que a gente tem no final das contas? A gente tem que o número 72, ele pode ser, né? Ele pode ser escrito como esse produto daqui. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. 73 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3.
a gente decompôs aí esse número em números primos, só utilizando números primos, ok? Vamos lá. Vamos para mais dois exemplos, que vão utilizar outros números primos que são maiores, ok? Então vamos lá. Decompondo o número 116. Isso daqui eu estou fazendo para mostrar para vocês que eu posso decompor qualquer número composto dessa forma. 116 termina com 6, então ele é um número par. Então, 116 eu posso dividir por 2, ok? 116 dividido por 2 vai dar 58. Se vocês fizerem um cálculo, vocês vão obter esse número, 58. Aliás, vamos fazer aqui embaixo. 116 dividido por 2. 1 eu consigo dividir por 2? Não, então eu vou aqui para 11. 11 eu consigo dividir por 2? Consigo. Por quê? Vai dar um resto, né? Mas eu consigo. Qual mais próximo que eu tenho de 11? Qual o número que eu posso multiplicar por 2 que chega próximo de 11? É o 5, né? 5 vezes 2 dá 10. Para 11, sobra 1. Desce o 6. 16 dividido por 2 vai dar 8. Por quê? 8 vezes 2 dá 16. Para 16, nada. Divisão exata. Sobrou 0. Então, 58 também é um número par. Então, o que é que acontece? Posso dividir 58 por 2. Vamos dividir 58 por 2? 58 dividido por 2. 5 dividido por 2. Qual é o número mais próximo de 5 que eu posso multiplicar 2? É o número 2, né? 2 vezes 2, 4. Para 5, 1. Então, agora eu desço 8. 18 dividido por 2 dá 9. Então, 58 dividido por 2 dá 29. E aí a gente chega numa situação onde o 29 ele não é divisível por 2, não é divisível por 3, não é divisível por 5, não é divisível por 7. O 29 ele é um número primo também. Se a gente for olhar lá naquela tabela, eu vou colocar a tabela no grupo também para vocês, mas a gente vai ver que o 29 é um número primo. Então, o 29 ele é só divisível por 1 e por ele mesmo. Então, 29 dividido por 29 vai dar 1. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que o número 116 pode ser escrito da seguinte forma. 116 é igual a 2 vezes 2 vezes 29. Ok? Vamos lá para o último exemplo, para a gente terminar. Decompondo o número 231. O número 231, ele não é um número par, ele é um número ímpar. E ele é divisível por 3. Se eu dividir 231 por 3, o que é que eu obtenho? 231 dividido por 3, 23 dividido por 3. Qual é o número mais próximo que eu tenho de 23, que eu posso multiplicar por 7? Aliás, por 3, é o número 7. Então, 7 vezes 3 vai dar 21. Para 23, faltam 2. Então, desce o 2. E aqui desce o 1. 21 dividido por 3 vai dar 7. Então, 231 dividido por 3 vai dar igual a 77. 77 eu posso dividir por 7. 7 vezes 77 dividido por 7 vai dar igual a 11. E aí a gente entra naquele caso de novo. 11 não é divisível por 2, nem por 3, nem por 5, nem por 7. 11 também é um número primo. Só é divisível por 11 e por ele mesmo. Então, se eu dividir 11 por 11, vou ter o valor de 1. Então, nesse caso, nós temos o quê? Nós temos que o número 231 pode ser escrito como 3 vezes 7 vezes 11. 231 igual a 3 vezes 7 vezes 11. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem falar no grupo. E a gente vai ainda trabalhar com múltiplos divisores e números de composição de números primos na aula, ok? Vão ter mais alguns exemplos e a gente vai poder trabalhar com isso. Qualquer dúvida, estou à disposição.